Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Renan, estou aqui para juntos refletirmos sobre a Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre deserto. O texto que eu trago como reflexão está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4. E fala assim: a tentação de Jesus. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras virem pão. E Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Só até aqui. Estamos aqui diante desse texto que conta sobre uma experiência da vida de Jesus. Depois que Jesus foi batizado, ele foi guiado pelo Espírito Santo até o deserto. E ali Jesus passou 40 dias de fome, de frio, de necessidades. 40 dias num lugar hostil, porque o Espírito de Deus o guiou até ali e fez ele permanecer por 40 dias. Entendemos que o jejum e o deserto servem para nós, porque nós precisamos nos fortalecer espiritualmente, então Deus permite essas coisas. Mas quando vemos Jesus sendo levado pelo Espírito ao deserto, nós nos questionamos, dizendo: será que Jesus precisava passar por isso? Jesus, ele era Deus, ele tinha tudo o que precisava espiritualmente para vencer. Mas o que eu percebo num contexto como esse é que até Jesus precisava fazer a carne se submeter ao Espírito, para que o Espírito e a vontade de Deus reinasse. Ele precisava governar sobre os seus desejos, sobre as suas vontades carnais, porque Jesus era homem e era Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então a carne, ela sempre pendia para o conforto. E quando nós nos colocamos em desconforto, nós lutamos contra a carne. E foi isso que Jesus fez. Ele fez a carne se submeter ao Espírito, que guiava ele para que ele ficasse no deserto. E depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então se apresentou a ele o diabo e disse: se você é o Filho de Deus, faça que essas pedras se tornem em pão e se alimente. Onde está o pecado nisso? Ele tinha fome e ele tinha poder para fazer a pedra se tornar em pão. E ele realmente era o Filho de Deus. Perceba que o diabo, ele não usou algo mirabolante, ele não tentou uma estratégia desafiadora para Jesus. Não, ele pegou o que era evidente: a fome. Aquilo que a carne estava gritando, dizendo: você precisa. Ele não desafiou Jesus a mostrar o seu poder para intimidá-lo ou para simplesmente se envaidecer do que ele poderia ou não poderia fazer. Ele disse para Jesus fazer algo para sua própria sobrevivência, algo que aparentemente não era ruim. Mas Jesus, guiado pelo Espírito de Deus, mesmo com a carne fraca, com a carne necessitando de alimento, ele disse: nem só de pão vive o homem, o ser humano, mas de tudo que Deus diz, de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: eu não preciso prover, porque eu confio que o que me sustenta está em Deus. O que me sustenta está na boca dele. O que me sustenta é a palavra dele. Ele vai prover. Ele não vai deixar que eu morra. Ele não vai me abandonar no deserto. Eu quero dizer para você nessa mensagem que o deserto que você está enfrentando é para modelar o teu caráter, é para trabalhar a sua fé. É fácil crermos quando tudo o que nós pedimos Deus realiza, quando nós percebemos os sinais de Deus nos acompanhando o tempo todo. É fácil crermos quando vemos. Difícil é manter a fé firmada, as mesmas convicções, quando nada que nós esperamos Deus faz, ou quando nós não percebemos a presença de Deus se manifestando a todo tempo em nossa vida.
Não vemos mais os sinais como víamos e não ouvimos a voz de Deus como ouvíamos. E todo lugar que nós vivemos espiritualmente parece árido, parece hostil. Então nós sentimos dores, nós sentimos dificuldades, nós percebemos que o Senhor está observando, mas não está falando, nós não ouvimos a voz dele. Então nos sentimos num deserto espiritual, onde exercemos a nossa fé, ainda assim, sem ver, sem perceber o movimento de Deus, nós cremos que ele vai aparecer. Não sabemos quando, não sabemos por onde, não sabemos que hora, porque nós não ouvimos a voz de Deus, mesmo estando sensível, esperando ele falar, mas ele não fala nada. E ainda no meio do deserto, no meio dessa dificuldade, nós percebemos o inimigo trazendo opções para matar a nossa fome, para nos desviar do propósito, para questionar a nossa identidade, como ele fez com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, será que é? Porque depois de 40 dias e 40 noites no deserto, com dores, com fome, ele poderia confundir a mente de Jesus. Talvez não seja o Filho de Deus. E é isso que o inimigo faz comigo e com você. Ele tenta confundir quem nós somos. Será que você é filho? Será que realmente Deus é contigo? Passando por tudo isso e Deus não fala nada? Quantos questionamentos vêm na nossa mente no meio do deserto? Vozes do inimigo dizendo: se você é o Filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Mostre que você é filho. Deus te deu direito. Deus te deu liberdade de escolha. Faça. Tome as decisões. Ele está tentando manipular a nossa mente, nos dando as suas opções. O que Deus espera de nós é que, como Jesus, nós não nos deixemos levar pelas opções do inimigo no momento do deserto, no momento da dor, no momento da dificuldade, e esperemos com fé a palavra que sai da boca de Deus, porque ela nos sustenta, porque ela pode realmente mudar a realidade, porque a palavra que sai da boca de Deus é a provisão, é aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos tomar decisões precipitadas nem fazer nada conforme a nossa vontade, porque a vontade de Deus se manifestará na hora certa. A vontade de Deus para mim e para você será cumprida no momento certo. Não se antecipe, não tome decisões precipitadas, não ouça vozes que estão falando na tua mente para se mover, enquanto Deus disse para você ficar onde você está. Não faça nada que o inimigo coloque para você fazer porque você está no deserto e você precisa sair desse deserto. Não existe atalho no deserto. O povo de Israel, os hebreus, tentaram tomar decisões que não era aquilo que Deus queria para eles no deserto e ficaram perdidos lá por 40 anos. Depende das decisões que você tomar nesse deserto que você está passando, o processo pode se alongar. Porque esse deserto é para trabalhar o seu caráter. Esse deserto é para fortalecer a tua fé e submeter a tua carne ao Espírito de Deus. Te trazer sensibilidade para que você entenda que você se move pela voz de Deus. E se Deus não fala, você não se move. Você aguenta a dor, você aguenta a fome, você aguenta o sofrimento aonde Ele te colocou. Jesus poderia ter saído do deserto, mas ele ficou. Ele poderia ter transformado a pedra em pão, mas ele preferiu esperar a vontade de Deus. Nós não lemos, mas o diabo ele deu mais opções. Ele atacou mais lugares. Ele tentou de outras formas. Ele usou até a palavra de Deus, dizendo: se tu é o Filho de Deus, se lança do lugar mais alto do templo. Se lança para baixo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece com teu pé em pedra, que não machuque nem o teu pé nas pedras. Então se lança. A palavra está dizendo. Porque o inimigo ele usa até aquilo que é bom para nos confundir. Quando ele entra na nossa mente, na hora da nossa fragilidade, ele torce a verdade. Ele torce aquilo que é bom para que nós tomamos a decisão que ele quer para a nossa vida. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E se nós seguirmos a vontade dele, distorcendo a verdade de Deus, nós cairemos na tentação e na armadilha do diabo. E tudo aquilo que era um processo de Deus na nossa vida se torna um caminho perdido. Jesus, percebendo a artimanha, rebate com a própria palavra, dizendo: também está escrito, não tentarás
Senhor teu Deus. De que formas o diabo se apresentou na sua vida? De que formas ele chegou em você nesse deserto? Você está se perguntando quando Deus vai falar, quando você vai ouvir a voz de Deus, quando você vai perceber a presença de Deus, e de repente quem se apresenta não é Deus, trazendo uma opção, trazendo uma saída, questionando a sua identidade e te mostrando um caminho para que você tome uma decisão que te tira do propósito, que faz você quebrar a vontade de Deus, que ainda era o deserto. Não tente fugir daquilo que Deus preparou para você, porque todo deserto é uma preparação de Deus para trabalhar algo em nós ou para transformar algo na nossa vida. E fique tranquilo, porque assim que o inimigo se retirou porque não venceu Jesus na tentação, os anjos vieram e serviram Jesus. O deserto está te preparando para a missão que Deus tem para a sua vida. O deserto está te preparando para abrir os teus olhos para o espiritual. E depois do deserto haverá bonança e provisão. Tudo aquilo que falta no deserto não faltará na missão. O Senhor mostrará o seu poder e o seu amor para aquele que for fiel no deserto. Continua firme, mesmo que você não esteja percebendo a presença de Deus, Ele está observando. Nós, cristãos, protestantes, temos o hábito de acreditar que Deus está junto quando nós estamos sentindo algo ou percebendo a presença de Deus muito perto. Mas se nós dependermos de sentir algo para crermos, a nossa fé não vai vencer, não vai prevalecer. Temos que ter fé mesmo quando não sentimos nada, não vemos nada e não percebemos nada. A sua fé é uma decisão. Você precisa decidir crer. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ouça essa mensagem. Entenda que esse deserto faz parte. E nem todas as vozes que você ouve no deserto é a voz de Deus. Porque Deus vai falar com você através da sua palavra. No momento certo, a provisão de Deus chegará. Se essa mensagem faz sentido para você, vai fazer sentido para mais alguém, compartilhe. Manda para todos que você ama. E juntos, vamos levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Vamos levar a mensagem adiante. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe o seu like, ative o sino de notificação e toda vez que chegar um vídeo aqui no canal, você vai ser notificado. Que Deus te abençoe. Até logo.